Olá, estamos ao vivo para mais uma live de aquecimento da Semana do Professor Mão na Massa. Estamos próximos desse evento, um evento online e gratuito, onde eu vou te explicar como despertar a sua paixão por ensinar, criando aulas mais interessantes que o Recreio. E eu estou mostrando nessa sequência de lives que o segredo para você fazer isso é sempre procurar criar algo na sua aula, algo que tenha significado para o seu aluno. Esse aí é o processo do professor mão na massa. O que está acontecendo aqui é estamos aquecendo os motores para esse evento, nos preparando com alguns conceitos que vamos trabalhar na semana que vem, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, garanta já sua vaga, entra no link da bio do Instagram, é um evento online e gratuito, tá bom? Então, vale muito a pena participar, que vai ter muito ensinamento legal que eu não costumo, fazer aqui nas minhas várias lives, beleza? E antes também da gente começar oficialmente, hoje é a última live de aquecimento. Então, faz o seguinte, no Instagram tem um aviãozinho, compartilha com todo mundo. Galera do YouTube, galera do Facebook, compartilha essa live com todo mundo, Vamos aqui fechar a nossa sexta-feira com chave de ouro, Com esse monte de informações bem legais que a gente vai ter aqui. Sérgio Costa já deu boa noite ali, já tem uma galera entrando, beleza? Vamos lá, vamos entrando todo mundo, beleza? Então é o seguinte, pessoal, o que a gente tá vendo aqui na semana de aquecimento do Professor Mão na Massa? Como eu comentei ali mais cedo, a importância de criar atividades significativas e realmente que instiguem o aluno a criar algo com conhecimento, Então, hoje, o conhecimento ele é tratado de uma forma muito passiva, Então, os professores eles falam um monte de conteúdo, jogam um monte de conteúdo e o aluno simplesmente fica sentado ali absorvendo. E, por outro lado, parece que a gente está competindo, com a atenção dele, a gente está competindo com a atenção do aluno, por quê? Porque o celular parece mais atrativo, o videogame parece mais atrativo, tudo parece mais interessante que a aula. E na verdade, é possível sim nós criarmos aulas atrativas, interessantes, despertar a paixão no nosso aluno por aprender. O problema é quando nós queremos fazer isso da forma que a gente quer, nós queremos impor a nossa forma e a gente não para enxergar a realidade do aluno, enxergar o contexto deles. Então, enquanto a gente não tiver essa humildade de olhar para o aluno, de entender o contexto dele, a gente vai ter cada vez mais dificuldade para atingir. E a gente tem estratégias, a gente tem tecnologias, nós temos uma gama de recursos que, se combinados e trabalhados da forma correta, você vai ter sim dessa aula mais interessante que o Recreio, tá? E foi isso que a gente viu, ao longo dessas lives. Eu falei de tecnologias, falei até de robótica e programação, falei sobre a importância de criar uma cultura mão na massa, onde a gente começa desde a realização de oficinas simples, às vezes acontecendo em turno extracurricular, até começarmos a fazer oficinas regulares também no extracurricular, depois trazendo isso para as nossas aulas do dia a dia e até mesmo criando eventos, criando feiras e incentivando os alunos a participar de eventos como esses, Como a gente falou do processo de transformação desse aluno quando ele realiza, quando ele participa desse tipo de atividade. Então, o processo aqui é fazer esse despertar. Ontem eu falei inclusive de ferramentas de robótica, que para muitos pode parecer algo surreal. Poxa, robótica, nunca mexi com isso, parece muito complexo, parece coisa do pessoal das exatas, mas hoje nós temos ferramentas acessíveis. Falei ontem do Tinkercad, uma ferramenta online gratuita que trabalha com blocos, então trabalha com uma forma muito lúdica e intuitiva com a questão da robótica e você leva a questão do mão na massa para o próximo nível.
né? Você consegue criar pequenos sisteminhas, pequenas automações, atrelar aquilo com sucata e você tem resultados super interessantes aí. Bom, e dizendo tudo isso, né, antes da gente terminar o nosso processo de preparação para a Semana do Professor Mão na Massa, hoje eu vou falar sobre algo que as pessoas me perguntam muito, que é o plano de aula Mão na Massa. Então, quando a gente fala, né, das atividades maker, atividade de robótica ou atividade, enfim, que você quer criar alguma coisa, ela vai ter uma estrutura diferente de um plano de aula tradicional. Vai ter uma estrutura diferente. Então, e como é que a gente faz isso, né? Porque será que a gente deixa o aluno completamente solto e deixa isso instigar a criatividade? Será que a gente fecha para a gente manter mais o controle, mas aí a gente perde um pouco da individualidade? É um pouco sobre isso que eu vou discutir com você agora. E para entender todo esse processo, a gente tem que pensar primeiramente como é que funciona nas aulas tradicionais, né? Então, assim, às vezes a gente reclama muito, né? Até eu mesmo acabo sendo um crítico da tal da aula tradicional, mas por que que a aula tradicional para nós professores é tão confortável? Porque você sabe o que vai acontecer ali, né? É um roteiro. É quase como se houvesse um ensaio. Então, se você é um professor, vou dar um exemplo aqui, vale para qualquer conteúdo, né? Se você é um professor de matemática, você já sabe exatamente quais são os exercícios que você vai passar no quadro, você sabe o momento em que você vai interagir com os alunos, você às vezes até sabe qual é o momento em que ele vai perguntar alguma coisa e até talvez qual é a piada que você vai soltar naquele momento. Então, você faz aquilo como se fosse uma orquestra. E assim, a boa notícia é que, cara, é muito confortável isso. Você sabe o que vai acontecer. Não tem imprevistos, não tem nada. Então, quanto mais você planeja, mais esse caminho fica claro, fica fluido. Qual é o problema dessa situação? Que hoje, na maior parte das vezes, nós temos uma sala de aula com 20, 30, às vezes até 40 alunos. E é ingenuidade nossa acreditar que a gente vai numa mesma sala ao mesmo tempo, falando com vários alunos ao mesmo tempo, que eles vão aprender o conteúdo da mesma forma. E aí fica o grande desafio. Mas é muito mais fácil fazer isso. Fala assim, Luan, como é que eu faço de outro jeito? Porque é a forma como a gente conhece e a forma de atingir o máximo de alunos possível. Eu vou lá, eu exponho a minha matéria e depois cada um vai correndo atrás do que é seu e tudo mais. E assim, o que eu vou falar aqui para vocês são propostas alternativas para que vocês pensem de uma maneira diferente. Então, assim, se por um lado as aulas tradicionais elas nos dão segurança, por outro a gente perde essa questão da individualidade. E aí é sempre um desafio. Porque se você pensa assim, então tá, eu vou nivelar minha aula por baixo, eu vou explicar tudo minuciosamente, aí você vai perder a atenção daqueles alunos que são um pouco mais ágeis. E se você aumenta o sarrafo, se você explica de uma forma mais intensa, você vai perder aqueles alunos que têm um ritmo um pouquinho mais lento. E aí, como é que faz, né? Então, assim, eu vim mostrando aqui que essa aula mão na massa, ela pode ser uma solução. Ela pode ser uma ideia. Por quê? Porque não se trata da simples exposição de um conteúdo, mas sim de você trazer uma proposta de projeto e se você consegue mediar muito bem essa proposta de projeto, cada aluno vai conseguindo andar no seu próprio ritmo, né? Porque acho que o nosso grande objetivo seria instigar o maior potencial de cada aluno, né? E cada aluno é diferente. Então, assim, como é que se a gente consegue, né, chegar, se aquele aluno que era nível 2 e ele foi para um nível 5, você mais que dobrou a capacidade dele, mesmo que às vezes ele esteja só numa média geral. Agora, se você pegou um aluno nível 8 e ele virou um aluno 8.2, ele pode até ser acima da média das outras pessoas, mas ele, com ele mesmo,
não mudou quase nada. Então, assim, é isso que às vezes a gente tem que estar instigando. E as aulas baseadas em projetos, quando bem conduzidas, podem fazer isso. Mas assim, agora eu vou falar do outro ponto, né? Porque a gente ficou falando aqui, não, então tudo bem. A gente tem as aulas fechadas e as aulas fechadas não são capazes de atingir todos os alunos. Então vamos liberar geral, né? Fala assim para o aluno, o que que você quer aprender? E aí eles vão aprender e cada um vai no seu ritmo e tudo vai fluir. E existem, né, vez ou outra a gente encontra algumas escolas, né, com essas propostas mais progressistas, algumas dão certo e algumas são mais firulas. Então eu não vou nem julgar aqui, até porque eu nem conheço profundamente nenhuma delas, eu sei o trabalho que eu faço. O trabalho que os outros fazem é a consciência de cada um. Mas assim, o que acontece às vezes, quando a gente deixa muito livre, é que as coisas não fluem, né? Eu já passei por essa fase, né? Quando eu comecei a estudar sobre criatividade, sobre aprendizagem criativa e tudo mais, a gente desperta para esse momento, né? Você fala assim, caramba, realmente eu não posso alienar os meus alunos para todo mundo aprender a mesma coisa, eu tenho que deixar eles irem no próprio ritmo e eu não posso sufocar a criança, eu não posso impor o conhecimento, ela tem que descobrir por conta própria. E cuidado com esse pensamento, que as coisas podem não dar certo. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu já testei isso e não deu muito certo. Eu lembro quando eu estava nos estudos de aprendizagem criativa, bem no comecinho, eu tive a oportunidade de fazer, de dar aulas particulares, foi uma coisa super específica, aulas particulares na casa de uma pessoa, de uma mãe. Ela tinha 2 filhos, né? Um de 11 e uma menina acho que tinha 13, 14, e mais um colega deles. Então, assim, a aula acontecia no quarto de uma das crianças, dos meninos ali. E aí eu pensei, não, aqui vai ser o meu laboratório e aqui eu vou ter a liberdade de fazer o que eu quiser. E aí eu perguntava o que eles queriam aprender e tudo mais. E eu lembro claramente, né, tinha um garoto que ele era até muito inteligente, assim, ele conseguia pegar as informações rápido. E aí no primeiro dia ele falou que queria usar uma plataforma da Khan Academy para programar. Eu nem conhecia na época aquela plataforma. Aí a gente começou a fazer um projeto. Aí na outra semana seguinte ele, não quero fazer mais isso, quero fazer outra coisa. Aí tinha vezes que ele só ficava lá no chão deitado fazendo nada. E eu sentia que a aula não fluía, que as coisas não fluíam. E aí eu fiquei assim, mas poxa, como é que faz? Porque se eu impor não vai ser legal, mas se eu deixar muito livre, é que claramente não está funcionando, né? A gente não via o empenho deles em criarem alguma coisa. Era simplesmente um momento difuso, né? O pessoal ficava lá viajando na maionese e tal. Então, assim, perdeu o propósito. E eu demorei muito tempo para encontrar pelo menos o meu caminho do meio. Porque na questão completamente aberta, né, existem alguns problemas. Primeiro é porque a gente, eu já ouvi várias vezes, de vários até especialistas em criatividade, que eles dizem assim, que as crianças são naturalmente criativas, né? E tem muita verdade nisso, né? Porque a criança, ela tem um âmbito de experimentação muito maior que os adultos, né? Os adultos já têm os seus roteiros prontos, então a gente não quer muito reinventar a moda porque dá um mega trabalho. Mas as crianças, como elas estão no começo, elas estão tentando entender tudo, né? Então elas estão criando teorias o tempo todo, falam aquelas coisas engraçadas e estão experimentando a todo momento. Então a tendência de arriscar, de falar de algo diferente é muito maior. Mas isso não quer dizer que se você deixar uma criança sozinha do nada, ela vai simplesmente criar, né? O professor Mitchell Resnick, ele diz assim, que tem como ensinar criatividade, só que não é ensinar tipo assim, eu vou fazer aqui uma lista de exercícios de criatividade. Nós podemos nutrir o ambiente para estimular a criatividade. Então, esse é o nosso papel. Se você deixar a criança sozinha, sei lá, ela não vai simplesmente sair criando e aprendendo um monte de coisas. Então, nós temos que mediar algumas atividades. Então, assim, quando você deixa completamente aberto, uma coisa que pode acontecer é o caos
é bagunça, é pouca produção, é nada disso. E pode acontecer uma outra coisa, que acontece inclusive mais com os adultos do que com as crianças, mas acontece também, que é uma coisa que eu chamo de síndrome da redação de tema livre. Então o que é o síndrome da redação de tema livre? Eu acho que talvez vocês se identifiquem com isso, e eu passava por algumas coisas assim quando eu estava na escola, que era aquele momento em que a professora falava, você faz uma... você pode fazer o tema da redação que você quiser. E, cara, pra mim aquilo era o caos. Porque eu ficava um tempão pensando, será que eu falo sobre as minhas férias? Será que eu falo sobre o problema da globalização? Será que eu falo sobre carros? Era tão aberto que eu me perdia. Né? Você vai naquela frase lá da Alice do País das Maravilhas, né? Em um momento que a Alice tá ali perdida, ela encontra o gato e ela pergunta assim, pra onde eu devo ir? E aí ele, pra onde você quer ir? Ela, eu não sei. E ele diz assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então é o processo barata tonta, né? Então como é que a gente faz? Né? O pessoal tá comentando aí, né? Ter firmeza, o equilíbrio, firmeza e carinho, como não deixar o estudante livre. Então assim, eu vou falar o que eu consigo fazer, o que dá certo para mim na maior parte das questões, né? Qual é o caminho do meio ali. Então assim, na última Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, que aconteceu em São Bernardo do Campo, acho que ali em outubro, eu acho, foi muito legal. Eu participei de uma oficina de um cara do cara chamado Sebastian, esqueci o sobrenome dele. Ele veio de São Francisco, de um espaço chamado Tinkering Studio, que é um museu interativo que tem lá nos Estados Unidos, em São Francisco, né? E ele fez uma atividade maravilhosa, com um recurso muito simples. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito aqui, eu não tenho nenhum exemplo parecido, mas era basicamente assim, vamos tentar imaginar juntos, né? Vamos lá, vamos fazer o nosso processo criativo aqui. Tinha uma espécie de bloquinho de madeira, tá bom? E você tinha um furinho ali no meio. E aí você colocava uma espécie de arame. E no final você podia colocar alguns feltrozinhos, podia colocar algumas coisas, e isso sim gerava movimento. O nome dessa estrutura são chamadas autômatos. Então vocês podem digitar na internet e tudo mais, que você encontra diversos projetos disso daí. E aí ele deu essa atividade, ele explicou mais ou menos, esse aqui movimenta assim e tal. Na verdade ele deixou uns 3, 4 exemplos de projetos prontos em cima da mesa, deixou alguns feltros e deixou a gente fazendo trabalhos em grupo, né? Então assim, era uma mesa, na verdade o trabalho era individual, mas você tinha outras pessoas ali. E você ficava naquele processo, né, de entender o movimento, de fazer o que você queria tentar, você tentava uma coisa, dava errado, dava certo. E foi muito legal. E foi incrível, assim, porque ele deu pouquíssimas instruções de como é que era o tal do autômato. Lógico que ele era uma estrutura razoavelmente intuitiva. Teve um pessoal que fez uns trabalhos maravilhosos. Eu fiz um trabalho ok, um trabalho meia boca. Teve uns trabalhos, assim, bem mais simplórios. E às vezes quando a gente tinha dúvida, perguntava pro colega e a gente se inspirava muito nos exemplos que tinham ali. E foi muito curioso quando a gente foi vendo os trabalhos de cada pessoa e tudo mais. E quando terminou a oficina, muito dos feedbacks das pessoas, inclusive eu acho que eu cheguei até a dar esse feedback pro Sebastian também. Ele disse assim, cara, essa oficina foi muito legal, porque ela não foi nem muito fácil e nem muito difícil. E várias pessoas falavam disso, caramba, exatamente, essa oficina ela não foi nem muito fácil e nem muito difícil. Você sabe por que isso aconteceu, né? O Sebastian perguntou pra gente por que isso aconteceu. E é por causa da proposta. Ele, não, você escolheu isso. Foi uma maior viagem que eu como assim escolhi? Porque, por exemplo, no momento em que eu tava criando, né, eu tentaria fazer alguma coisa. Se eu via que era muito difícil, eu ia desistir daquilo. Mas se eu via que era um pouco desafiador, eu podia tentar fazer alguma coisa diferente. E aí, algumas pessoas fizeram trabalhos super elaborados. Tinha uma espécie de um dragão chinês que você tinha que fazer um autômato todo boladão. Cara, que eu não tinha a menor ideia, mas teve uma mulher lá que conseguiu.
Então, assim, você vai escolhendo o nível a partir da proposta. Então, por exemplo, o Sebastian conseguiu fazer isso. Uma proposta que era livre, que cada um tinha os próprios resultados, em que ele deu exemplos, e aí cada um conseguiu seguir o seu próprio caminho. Mas depende muito da proposta, né? Aqui no Insta, a Marília tá deixando aqui tinker.org.br, onde você pode encontrar vários desses projetos. É bem legal mesmo. Então, assim, mas uma coisa que para mim ficou muito claro da proposta do Sebastian e que eu já faço hoje também é o seguinte: para você não começar do nada, principalmente quando você está apresentando uma ferramenta nova, você trazer exemplos faz muita diferença. Então não é falar assim, gente, todo mundo vai fazer exatamente o autômato do dragão chinês. Não é isso. Tem o do dragão chinês, tem o do bonequinho não sei o que, tem vários. Cada um vai se identificar com um. E geralmente o que acontece é que a pessoa se identifica com um, mas ela não vai fazer igual. Ela começa a montar e aí ela vê que consegue fazer uma coisa diferente. Então, assim, é nessa linha. Então, a questão de trazer os exemplos é algo que faz uma diferença absurda. Então, você deixa algo mais direcionado, não deixa tão aleatório, tá? Uma coisa que eu faço e que eu vejo que dá muito certo, eu faço isso muito no curso online do Arduino, né? E eu percebi que isso ajudou no engajamento das pessoas, né? Delas criarem os próprios projetos. Como é que eu faço? Poxa, a gente está falando de robótica, né? E muitas pessoas que entram num curso de robótica, né? De robótica criativa, algumas pessoas estão começando do absoluto zero. Do absoluto zero. Então, se eu falar assim, acenda um LED para uma pessoa que é leiga, para fazer piscar um LED, para essa pessoa vai ser o mundo. Ela, nossa, que incrível, pisquei um LED. Para uma pessoa que já conhece um pouquinho mais da placa, essa vai ser uma atividade super chata. Uma atividade clássica do Arduino é o semáforo, né? Então as pessoas colocam 3 LEDs, um vermelho, um amarelo e um verde. E aí você vai colocando o tempo de cada um, então é como se fosse um semáforo. Para quem está começando, aquele trabalho é maravilhoso. Para quem já é um pouco mais avançado, aquele trabalho é muito chato. E desde a primeira turma eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer um equilíbrio? Porque vai ter gente de tudo quanto é nível. Vai ter gente que vai estar entrando no curso, e aí se a pessoa vê eu falando de acender só o LEDzinho para o semáforo, a pessoa vai achar chato. Agora, se eu nivelar por alto, também vai ter problema. E aí, em várias mudanças ali, né, acabou que eu criei uma estrutura que eu chamei assim. A primeira, eu fazia o que eu chamava de mínimo do mínimo, para a pessoa incentivar. Eu comentei sobre isso nas outras lives também. Então, eu tenho um simulador. Então, se você fez o trabalho mais simples usando o simulador, beleza, legal, trabalho entregue. E aí eu instigar outras coisas. Não, agora você tem que fazer 2 LEDs acenderem e um buzzer piscar. Você pode fazer. E aí eu tinha uma outra proposta chamada proposta criativa. Então sim, você pode usar LEDs, mas você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer uma arvorezinha de Natal, você pode fazer um semáforo, você pode fazer uma nave espacial, você pode fazer várias coisas. E o que acontece? Hoje eu até tenho um repertório, como eu já tô, sei lá, a gente já teve 5 turmas. 6 turmas do curso de Arduino, a gente recebe... Eu tenho 6 turmas que já fizeram trabalho. Então, assim, eu tenho vários repertórios e quando eu entro numa turma nova, já dou exemplo. Gente, olha só o que as pessoas das turmas anteriores fizeram. E aí virou um ciclo virtuoso maravilhoso, porque na primeira turma talvez foi mais travado. Talvez eu vou dizer até que eles foram um pouco mais prejudicados. Mas aí a turma 2 já viu o exemplo da turma 1 e criou novos projetos. A turma 3 viu outros projetos. A turma 5, a turma 6, né, a 2 2020, a 3 2020, já tem um monte de repertório ali. Já tem uma biblioteca muito maior para eles. Então vai ter algum trabalho que a pessoa se identifica. E tem uma outra coisa que faz muita diferença. Porque no trabalho, eu sempre peço pro pessoal filmar, né? Filma aí. Eu fiz aqui a árvore de Natal, pisca-pisca, tarará, tarará. E às vezes eu até falo pro pessoal, se você tá sem ideia nenhuma, tenta fazer o trabalho igualzinho. Se você
Tenta fazer lá a árvore pisca-pisca mesmo. Igualzinho você tá vendo o trabalho que outra colega fez. Não tem problema. Por quê? Porque lá não é um trabalho tutorial, ela só tá filmando. E aí você vai tentar imaginar como é que será que ela fez isso? Qual será que foi o material? Será que ela usou cartolina? Será que ela usou filtro? Será que ela usou papelão? Pô, eu vou tentar fazer com o que eu tenho aqui. Ah, ela usou um copinho. Ah, eu posso fazer assim? Será que não? Então ela vai tentando adaptar para recriar. E mesmo que fique o mais parecido, ela não seguiu um passo a passo, ela improvisou nesse processo. E o que costuma acontecer nessa jornada é que quando você está tentando fazer alguma coisa, você está iniciando um processo, você começa a ter outras ideias. Aí você, não, mas às vezes não podia ser uma árvore de Natal, não. Podia fazer uma casa automatizada, sei lá, casa onde a luz desliga sozinha, não sei, estou alucinando agora. Mas quando você começa a criar, você vira um ciclo virtuoso. Então, por isso que tem essa coisa do trabalho criativo, né? Então é uma forma, exemplos. Os exemplos, e aí cada um vai se expressar de uma forma diferente. Tem pessoas que gostam de fazer trabalhos extremamente funcionais. Então, um trabalho super legal que teve uma vez era uma pessoa que fez uma lixeira automatizada. Então, colocou uma tampa de papelão, colocou um ultrassom, que é uma coisa que identifica a distância. Então, quando a pessoa chegava pertinho, a tampa da lixeira abria. Então, aí quando chegava longe, a tampa fechava. Um trabalho muito legal, mas funcional. É uma lixeira que abre automaticamente. Agora, tem gente que gosta de criar histórias e criar enredo. Então, eu lembro claramente de 1 ou 2 trabalhos, né, onde a aluna fez, para a aula de LEDs, ela fez todo um enredo da história dos gatinhos. Então ela montou a casa do gatinho, ela fez lá o jardim, e aí ela contava, aqui viviam tantos gatinhos, lá, 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 lá. Eu já contei isso numa outra live, que existem esses perfis, né, que são os dramatizadores e os padronizadores. Pessoas que se engajam mais num processo de criar histórias e pessoas que se engajam mais em projetos direto ao ponto, que são os padronizadores. E aí você tem diversos padrões de alunos, né? É a mesma coisa quando a gente traz lá para o Scratch, né? Que é a linguagem de programação. Muitas vezes eu lembro quando as pessoas descreviam o Scratch, elas diziam assim, que é uma ferramenta para criar joguinhos. Então, é legal porque as crianças podem criar jogos. E depois eu fui vendo que na própria definição do pessoal lá do MIT, eles não falam que é uma plataforma para criar joguinhos. Ela também pode criar jogos. Na verdade, eles gostam de dizer que o Scratch ele é interessante porque as crianças podem se expressar através da programação. Então ela pode criar um jogo, mas ela pode criar uma animação, ela pode criar um tutorial, ela pode criar o que ela quiser, o que fizer mais sentido para ela, o que fizer mais sentido para o contexto dela. Então, assim, a ferramenta ela permite fazer isso, né? É um fenômeno que a gente chama de paredes largas. Uma mesma ferramenta que permite viés, né, completamente diferente. Você pode chegar do ponto A para o ponto B, mas eu posso passar por diversos caminhos. Então, assim, quando você traz uma proposta como essa, né? Então, você trazendo exemplos, né, de projetos, trazendo requisitos mínimos. Então, lá no trabalho criativo, não era só faz um trabalho criativo. Eu falo, você vai fazer um trabalho criativo, mas você tem que fazer piscar pelo menos 2 LEDs. Então, é um critério mínimo, é um ponto de partida. A pessoa que fez lá os LEDs piscar, ela, não, beleza, trabalho feito. E aí que se você começou a criar gosto, você destravou, você começa a fazer outras coisas. E aí é a hora que a brincadeira começa a ficar legal. E aí interessante também, lá no curso de robótica criativa com Arduino, eu falava assim, se a pessoa entregou o mínimo do mínimo, ou o projeto simples ou o criativo, eu não tenho uma nota. Eu só falo assim, trabalho entregue. O meu maior propósito no curso é tirar a pessoa da inércia, que ela vai lá e crie. E na verdade eu vou até para outro nível. Como é um curso para professores, né, para mim o grande objetivo depois é instigá-los a dar aulas. Então se o professor foi lá, fez todos os projetos, mas nunca levou aquilo para frente, dá para dizer que ele não foi bem sucedido na proposta dele, né? Porque não adianta nada. Eu sei sobre o Arduino, e daí? Você conseguiu repassar esse conhecimento? Meu curso não é um curso de Arduino. O curso de Arduino tem um monte na internet. Inclusive que é mais específico que o meu, que entrega mais conteúdo do que eu.
Mas para trazer para essa visão didática de aprendizagem criativa, eu confesso que eu desconheço, pelo menos no universo online. Então, assim, e essa é a minha grande proposta, né, de trazer, né, esse âmbito criativo, de trazer essa nova proposta. Então, e aí de novo, coloca o X. E o que, que é muito comum acontecer? Às vezes a turma 2 está tendo que entregar os projetos finais deles essa semana, e aí às vezes a pessoa por tempo corrido e tal, ela vai e faz só o projeto simples. E aí ela fala meio que já pedindo desculpa, pô, só fiz o projeto simples, tal. Por quê? Porque ela sabe que existe um nível maior. Ela sabe que não deu tempo e que tudo bem. Ela vai ter lá o trabalho entregue como uma pessoa normal. Não tem um X verde fluorescente para quem faz o trabalho que parece tecnicamente melhor. Não. Mas ela sabe que ela podia ter feito mais. E para mim, essa é a reflexão que vale. Dela saber que ela pode mais e saber que, assim, aí ela escolheu, né? Não ir tão longe, mas ela tem que entregar o mínimo, entende? E uma outra coisa que faz diferença, né? Desde a história lá do Sebastian, desde a forma também como eu conduzo meus cursos online, os workshops, é uma coisa que faz muita diferença e que talvez teria feito diferença lá naquela turma que eu comentei no começo dos alunos que ficavam lá fazendo coisas caóticas, é prazo. É prazo. Fala assim, ó, vocês têm 1h30 para fazer. Curso online, vocês têm 2 semanas para fazer. E tem que entregar. E tem que ter alguma espécie de punição, assim. Ah, não é punição, mas, por exemplo, eu falo que dos 5 projetos lá no curso, você tem que entregar pelo menos 4 no prazo. Um deles você pode entregar com atraso, porque eu sei que acontece acidentes no meio do caminho. Mas a pessoa assim, caramba, eu não posso nivelar pela metade, né? Eu não posso dar mole. Então, assim, geralmente é muito comum, se o prazo é quinta-feira, as pessoas não fazem as coisas durante 1 semana e meia, eu começo a receber lá trabalho terça ou quarta-feira. Porque, gente, não é só a criança que deixa tudo para a última hora. Nós também deixamos tudo para a última hora. E talvez uma das coisas que mais instiguem a nossa criatividade é exatamente essa adrenalina do última hora. Inclusive, é muito comum isso até no ramo da publicidade, né? A gente fala, caramba, como é que as pessoas conseguem fazer essas propagandas criativas? E geralmente a questão de estar em um nível de estresse constante, de ter que entregar projetos em um determinado tempo, a pessoa vai criando. Então esse processo de estresse não é um estresse assim de absurdo e de pressão emocional, não. Mas ela tem que existir um nível de desafio. Você não pode estar confortável. Você não pode estar confortável. Se você tem todo o tempo do mundo, você não vai fazer. Então, assim, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Vocês estão vendo que meu cenário está diferente, né? Que isso aqui não é o cenário. O que aconteceu hoje? Coloquei uma televisão nova lá em casa. Meu cunhado estava me ajudando. Não sei se foi por causa disso. Mas a gente ficou lá demorando a fazer as coisas. E terminou, eu fui fazer outras coisas. Quando eu fui ver, eu tava sem internet em casa. Então eu não sei se foi problema da net ou se foi alguma coisa que a gente furou na parede que possa ter prejudicado. Resumo da história. Eu tinha uma live com vocês, eu tenho um encontro marcado com vocês, 8h05. Eu falei, cara, eu tô sem internet em casa. O que eu vou fazer? E o tempo passando. Eu, tem que arranjar uma solução. Se fosse no outro dia, talvez eu nem ia ver o que tinha acontecido, eu não ia me preocupar em resolver. Mas eu tenho um compromisso marcado, meu tempo está acabando. E aí eu conversei com uma amiga que mora aqui perto, nossa, fulana, posso ir na sua casa? Não, beleza. Então eu tô na casa dela. Então, assim, foi uma coisa de última hora e tudo mais, não é algo que eu tô confortável. Poxa, tô na casa das outras pessoas e tal. Mas a gente arranja soluções criativas quando o nosso prazo está no gargalo. Então, assim, isso também é importante para instigar os alunos. A aula criativa, até a aula mais interessante que o recreio, não é uma aula Disney, assim, tô sempre feliz, tô sempre confortável. Não. Ela tem um nível de estresse. Porque o aluno tem que estar sendo desafiado. A aula que instiga é a aula desafiadora. É a mesma coisa de um jogo. Se um jogo for... Vamos pensar assim, você quer jogar, sei lá, tênis. Aí você vai jogar tênis com uma criança de 4 anos.
e você quer, sei lá, vou dar o meu melhor para jogar tênis com essa criança de 4 anos. Em 2 minutos você vai ficar entediado. Porque lógico, uma criança de 4 anos, ela não tem coordenação motora. Então o jogo fica chato. Você não fica estimulado. Porque você não você não está sendo instigado a dar o seu melhor. Agora, no outro extremo, se você vai jogar tênis com o Federer, que é lá um dos melhores tenistas do mundo, o Djokovic, e a gente vai tomar uma pancada, em 4 minutos você vai ficar entediado. Você, cara, esse cara tá me atropelando. Tá me atropelando, tô passando vergonha aqui. Por quê? Porque é muito acima do meu nível. Então fica chato também. Então eu não fico estimulado. Agora, se você joga com aquele seu amigo que tem mais ou menos o seu nível e tudo mais, que você sabe que você está sendo desafiado ali, mesmo que às vezes um seja melhor que o outro, mas você sente que está sendo desafiado, aí fica legal. E aí às vezes a pessoa consegue ficar horas jogando, pode ser um jogo de tabuleiro, uma coisa relacionada a esporte, mas tem que ter desafio. Senão, a gente tem um instinto natural, gente, a querer dar o nosso melhor. Por mais que as pessoas às vezes digam que não, aquilo que nos estimula é a nossa questão de dar o melhor. E aí, o papel do professor muda, né? Então, o que é o papel do professor mão na massa, né? Então, assim, o plano de aula, eu estava falando tudo isso para falar do plano de aula. Então, o plano de aula, eu não sei como que você vai estruturar, se você vai, mas você sempre tem que estruturar de uma forma algum projeto, alguma coisa, que eles entreguem algo e que você tenha esses micronivelamentos, de forma que quem está ali querendo ser mais desafiado consiga ser desafiado, e quem está no nível iniciante consiga, e que ela tenha clareza de que está sendo feito o seu melhor. Outra coisa também importante, repertório. Né? Coloque exemplos da internet. Às vezes, se ele puder acessar a internet, ou então você traz exemplos prontos, você mostra um vídeo de mais ou menos o que dá para ser feito. E aí, o que é desafiador é porque você não tem uma rota. Você não sabe. Na verdade, a beleza é a mesma coisa que traz a aflição, né? Quando eu expliquei lá no começo, por que as aulas tradicionais são legais da gente dar? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer, você vai explicar a matéria, você vai terminar certinho. Nessas aulas você nunca sabe o que vai acontecer, sempre é uma surpresa. Você nunca sabe o que o aluno vai criar com aquilo. Mas também, com o tempo, você começa a gostar disso. Porque você não sabe o que vai acontecer e sempre tem uma história surpreendente acontecendo ali. Que a pessoa cria algo que você nunca imaginava. E aí é muito bacana, é impagável. Mas assim, você tem essa estrutura mínima, mas cada um se expressou da forma como podia. Então, assim, é uma aula incerta, mas ela demanda essa condução, ela demanda essa proposta mínima. Exemplos, tempo e uma proposta clara. E também uma proposta mais desafiadora. E é por isso que a gente fala do tal do aluno protagonista, que é muito teórico, né? Aluno protagonista. Numa aula como essa, o aluno é protagonista, porque cada um está criando a própria coisa. E qual é a função do professor? Você não tem nem como fundamentar uma aula teórica. Ficar lá 1 hora falando. Porque cada um está fazendo uma coisa diferente. O que você vai falar para um não vai aplicar para outro. Então, assim, qual é o seu papel? E aí o seu papel se torna de mediador. Você trouxe a proposta para o pessoal, e você vai passando de grupo em grupo, dupla em dupla, sei lá como é que está a estrutura. E vai vendo. E aí, como é que tá o trabalho? Ou às vezes só observa, nem precisa falar nada, só vivendo, vai observando eles fazendo. Se você perceber que tem alguma dúvida e você pode dar um atalho para aquele aluno, você faz. De preferência, se for possível, focar mais em fazer perguntas do que dar respostas.
Então, assim, ao invés de você chegar assim e falar, faz assim, por que você acha que o seu projeto deu errado? Você já testou tal coisa? Então, assim, sempre que você instiga fazer perguntas, é uma forma dele construir o próprio caminho. E dele treinar, ele fazer as próprias perguntas caso você não esteja do lado dele. Então isso é o professor mediador. Inclusive, né, uma métrica boa do professor mediador é aquele que fala 10, 20% da aula. Né? Não 50, 60, 70%. Se você está falando 70%, você é o protagonista. Não é o aluno que é o protagonista. Então, e aí a gente vai fazendo isso, né? Que nem eu também já dei o exemplo aqui no workshop de Scratch. Explicava 15 minutos lá da proposta para pessoas que começavam do zero. Cara, eu fiz 3 workshops entre junho e julho. 3 sábados seguidos. Eu já tinha algumas pessoas que eram experientes, algumas pessoas começavam do zero, a grande maioria começando do zero. Não teve nenhum momento que trabalhos parecidos, não vou falar nem iguais, nem parecidos. No mesma turma, no mesmo workshop, onde eles tinham só 1 hora para fazer, na mesma turma teve um jogo, teve uma historinha e no outro teve uma animação aleatória. Qual era o meu trabalho ali? Eu ficava passando de sala em sala, às vezes observando. Geralmente eles vinham e perguntavam: professor, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E aquilo que eu já falei nas outras lives, né? Os ouvidos estarão mais atentos ao que você tem a dizer. Ainda mais quando a gente fala em projetos, né? Quando a gente fala em programação, robótica, essas coisas. Que a gente pode fazer a explicação mais clara e bacana possível. Que ele só vai entender aquilo que você quis dizer quando você começou a explicar. Eu vou dizer mais, isso vai acontecer com vocês. Isso vai acontecer com vocês. Quando vocês tentarem implementar a aula mão na massa, nossa, mas quando o Luan falou, parecia que tudo ia dar certinho. E se você ouvisse de novo essa live, você ia ver um monte de pontos cegos que talvez você nem está tentando agora. Então, por isso que eu digo que uma das coisas mais importantes é aplicar. É você realmente tentar estruturar. Porque só quando você tenta fazer esse tipo de aula que as dúvidas vão surgir. Né? Porque é tudo romântico. Quando eu falo aqui, nossa, é muito legal mesmo fazer na minha turma. Os alunos vão adorar. Nossa, parece só dar certo com o Luan. Eu via isso com outras pessoas, com outras propostas de educação. Mas não é isso, porque você tem que ir, você tem que testar e você tem que entender o seu processo. Aí você vai ver, nossa, realmente eu teve esse ponto cego aqui, esse ponto cego ali. E uma das grandes falhas na formação educacional, na verdade não só na formação educacional da licenciatura em geral, mas de qualquer formação universitária, é que ela é 80%, 90% focada no teórico. Então a pessoa fica lá lendo sobre os pedagogos, não sei o quê, um monte de teoria legal, teoria boa, John Dewey, Maria Montessori, Paulo Freire. E aí a pessoa vai para a sala de aula e fala, cara, esses caras estavam viajando. Não tem nada a ver, aqui é outra coisa, não dá para aplicar aquilo que eles falaram aqui. Mas por quê? Porque ficou muito no campo etéreo, no campo filosófico. A culpa não é dos teóricos, não. A culpa é da forma como a gente aprende. Se a forma se a gente já aplicasse direto, procurasse sempre aplicar, aí a gente, agora eu entendi. Isso faz sentido. Por isso que a gente fica nesse mundo esquizofrênico, onde a gente aprende um monte de coisas na faculdade e a gente vê que na prática é completamente diferente. Completamente diferente. Então, campo de batalha. Galera que está aqui, se você é estagiário, se você é licenciatura, vai dar aula, vai ver como é que é o seu processo, tenta aplicar, tenta entender e ver o que dá certo no seu contexto. Aí as coisas vão clareando.
Eu tento fazer um pouco mais disso nas minhas aulas também, né? De tentar fazer você pensar e aplicar na sua prática também. Porque é isso, não faz sentido, gente. Não faz sentido. Eu vou dizer pra vocês. Se você quer ficar só vendo live minha, eu fiz... Hoje eu atingi uma marca de 35 lives. 35 lives seguidas. Eu tô a 35 ou 30? 30. 30 lives. Né? Sabe quem tá mais aprendendo nessa live? Você pode estar vendo, nossa, eu gosto da live do Luan, tô vendo as lives todas. Mas quem mais aprende aqui sou eu. Porque eu tô dispondo a ver como é que eu passo o conteúdo de forma as pessoas entenderem e tudo mais. Então não adianta só ficar vendo eu falando. Não adianta. É mão na massa. É mão na massa. Beleza, entendi, abstrair. Até pra você saber se o que eu tô falando é besteira. Às vezes eu tô falando assim, um monte de besteira. Você não sabe, você não botou na prática. Só na prática você vai saber. Ou se realmente tem coisas que fazem sentido. Eu diria até que vai sair meio a meio, viu? Então assim, às vezes eu falo umas coisas que são interessantes e outras coisas não são tão pertinentes. Mas enfim, pessoal, é isso. Esse é o recado que eu queria deixar pra vocês. Essa foi a última live de aquecimento pra semana do Professor Mão na Massa, tá? Segunda-feira, está chegando, segunda-feira vai começar oficialmente a semana do Professor Mão na Massa, que é esse evento que a gente está esperando chegar aí, né? Um vídeo vai ser lançado segunda, outro quarto, outro sexta, para você ver no seu próprio ritmo, tá bom? A gente vai ter lá um grupo exclusivo de Facebook, eu vou passar algumas atividades para vocês lá no grupo de Facebook também, a gente vai poder interagir, a gente vai poder trocar ideia. A gente vai ter lives também, vamos ter também lives no mesmo horário, às 8h05, vou chamar alunos participantes do curso, eles vão contar a história de vocês, então para quem tá enjoado de só ouvir eu falando o tempo todo, fica tranquilo, a gente vai ter alguns dias convidados e convidadas bem legais, bem especiais e que vão relatar o que tá dando certo para elas, né? O que tá dando certo no contexto, como é que estão arranjando soluções em tempos de pandemia, como é que estão conseguindo dar aulas mão na massa em tempos de pandemia. Então, assim, são lives imperdíveis. Então, a gente vai ter as aulas da semana do Professor Mão na Massa, os vídeos, e também vamos ter lives. Vamos ter as duas coisas. Aí, mais o grupo do Facebook e mais o Telegram, onde eu estou compartilhando coisas o tempo todo. Inclusive, saindo daqui, eu vou compartilhar o áudio lá pro grupo do Telegram. Beleza? O horário, Anete, vai continuar o mesmo horário, às 8h05. Beleza? Então, não vou mudar, vai ser esse mesmo horário. Vocês já podem se agendar nesse mesmo horário, beleza? Então, gente, é isso aí. Obrigado por quem ficou até aqui. Essa live fica salva exclusivamente lá pro pessoal do Telegram, do grupo do Telegram da semana, tá? E é isso aí. Aproveitem muito bem a sexta-feira, instalem lá o Tinkercad, façam lá o seu cadastro no Tinkercad, que segunda-feira tem muita coisa pra gente compartilhar aí, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço!